Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los todos da melhor forma possível, sobretudo sobrevivendo diante desse cenário tão dramático e inédito que a gente está vendo. Eu decidi gravar esse vídeo primeiro para dar uma continuidade ao que foi dito no anterior e também para tentar responder algumas questões que apareceram durante esse período. Se não todas, porque eu não pretendo avançar muito nesse texto, nesse vídeo, melhor dizendo, pelo menos alguma coisa. Lembro sempre que isso aqui é só uma ferramenta de auxílio durante esse período de quarentena, não substitui de forma alguma as aulas, ninguém é obrigado a estar conseguindo ler, a estar conseguindo acompanhar, mas para quem está conseguindo, acho que pode ser útil alguma orientação. Inclusive, né, antes de passar o tema do vídeo propriamente, eu vou mandar no e-mail de vocês as páginas, né, e os capítulos dos outros autores que a gente vai trabalhar na disciplina: Merleau-Ponty, o Fanon, o Adorno e o Horkheimer, e eventualmente o Marcuse, caso a gente consiga ter tempo para isso. Então eu vou mandar porque, para quem se interessar e quiser adiantar a leitura de outros autores, ver, enfim, o que vai ser proposto, já pode fazê-lo e claro, me perguntando coisas durante esse tempo também. Mas isso eu mando no e-mail de vocês. O que eu vou tratar nesse vídeo especificamente é um tema que, na minha opinião, talvez das contribuições mais interessantes do Sartre à filosofia, e também das mais interessantes porque é das mais instigantes, das mais provocativas do universo teórico dele, que é o tema da má-fé. No outro vídeo a gente conversou sobre angústia e, de modo muito apropriado para o momento, a gente pode perceber o que significa, sobretudo, a angústia diante de um futuro incerto, né? O que faremos, como faremos quando esta situação acabar. É claro que a gente tem aí uma questão de outra natureza, não diz respeito apenas à ação humana, porque a gente está falando também de uma dimensão biológica, mas de todo modo, pelo menos do ponto de vista do Sartre, é essa nossa impossibilidade de compreender ou de antecipar como responderemos, o que será transformado, o que não será no mundo pós-pandemia, como serão nossas relações, como nós nos relacionaremos com a gente mesmo. É esse o tipo de inquietação que está na base da angústia, dessa angústia existencial. Né? Fôssemos seres em si, ou seja, se fôssemos ao modo das coisas, esse tipo de sentimento não nos apareceria. Ocorre, e aí vem o desdobramento dessa ideia de angústia, que como eu também falei no vídeo anterior, e como quem lê o texto deve ter percebido, está diretamente relacionado ao fato de sermos livres, né? No caso da filosofia do Sartre, dizer que nós não somos ao modo de ser das coisas significa dizer que nós somos seres para si, o que é o mesmo que dizer que nós somos seres livres. E é a angústia a captação da nossa liberdade. Né? Nós nos angustiamos porque somos livres, porque temos o futuro em aberto, porque nós somos seres indeterminados. Pois bem,
Acontece que, diz o Sartre, nós não suportamos muito bem essa liberdade. Nós não suportamos muito bem o fato de que nós não temos respostas prontas, justificativas prontas para as nossas ações, para as nossas para os nossos erros, para os nossos acertos, para o que vai acontecer com a gente no futuro. No limite, nós não temos respostas justificativas, um porquê para a nossa própria existência. O Sartre é partidário da tese de que o existir humano, como de resto o existir do próprio mundo, aliás, ele é absolutamente contingente. Ele não tem uma razão de ser. Nós estamos aqui, nós estamos lançados ao mundo sem porquê nem para quê. E essa contingência que afeta o mais íntimo do nosso ser, ela se exprime justamente pela angústia que eu comentei anteriormente, e encontra uma espécie de válvula de escape, ou de resposta, ou de vacina quase, né, para usar um termo aí que está bem em voga, na estrutura ou nas atitudes de má fé. Bom, o que é má fé? A gente costuma usar esse termo no nosso linguajar cotidiano, né? Fulano agiu de má fé, quer dizer, fulano tentou enganar uma pessoa, tentou trapacear, tentou passar a perna, como se diz. E, embora, né, o sentido comum capte o lado evidentemente negativo do termo, né, como o próprio adjetivo má já indica, não é exatamente este o sentido que o Sartre emprega o termo. Por quê? Porque para ele a má-fé ela tem a mesma estrutura da mentira. Sim. Acontece que na má-fé o mentiroso, né, o enganador e o enganado são a mesma pessoa. Ele diz lá na página 94 do texto da tradução que a gente está usando, aquilo que é a definição, acho, mais elementar e mais objetiva do que é a má-fé. Ele diz assim: a má-fé tem na aparência, portanto, a estrutura da mentira. Só que, e isso muda tudo, observa o Sartre, na má-fé eu mesmo escondo a verdade de mim mesmo. Quer dizer, a má-fé é uma mentira que a gente conta pra gente mesmo. É uma mentira que nós adotamos para suportar, coloquemos assim, o peso da responsabilidade de sermos livres. Alguém poderia questionar, bom, mas eu sou consciente de que, por exemplo, né, sou responsável pelos resultados das minhas ações. Então, sei lá, se eu tenho uma prova e não estudo, e se eu for mal, a culpa, né, ou a responsabilidade é minha. Se eu não atendo apelos de, por exemplo, de ficar em casa, de exercer minha cidadania nesse caso, e se com isso enfrentar algum problema de saúde, agravar os problemas de saúde, eu sei que eu tenho uma parcela de responsabilidade nisso. Aí, obviamente, uma parcela diluída em mais pessoas. Mas, de todo modo, isso é mais ou menos elementar para a gente, que somos responsáveis por nossas atitudes. Mas, ao mesmo tempo que isso é elementar,
a gente, no nosso dia a dia, sempre está, como se diz dizendo em bom português, procurando desculpas. Né? Assumimos até a nossa responsabilidade, especialmente em situações menos densas, menos pesadas, sobretudo que não impliquem outrem, mas nós sempre tendemos a procurar ali alguma saída para justificar o porquê que nós fizemos ou deixamos de fazer tal coisa. Bom, eu não estudei para a prova, a responsabilidade é minha, ok? Fui mal, não contesto, mas eu não estudei porque me aconteceu tal coisa que me impediu, ou porque ou fui mal porque, na verdade, não é porque só eu não estudei, mas também a prova estava difícil, porque foi cobrado coisa que não foi dada em aula, ou enfim, por qualquer outro motivo que tente, de alguma forma, amenizar essa nossa situação. E esses motivos podem, inclusive, ser legítimos. Não é tanto essa a questão. O ponto para Sartre existe uma tensão permanente no nosso ser que pode ser traduzido em termos ontológicos como uma busca constante do existente humano por ser ao modo de uma coisa. Porque dentro da filosofia sartriana, o ser ao modo de uma coisa, ou seja, o ser idêntico a si mesmo, aquele que não tem abertura, o ser em si, que é pleno, opaco, positivo, ele não tem liberdade. Não tendo liberdade, ele obviamente não tem responsabilidade. Então o que acontece para a gente, e é esse o ponto provocativo, acho eu, dentro do Sartre, um dos, né? É que ao mesmo tempo nós somos livres, queremos conservar a nossa liberdade, isso é um valor inclusive da nossa sociedade muito forte, a ideia de autonomia, eu não quero ser mandado, eu quero ser respeitado, eu quero ter minhas opiniões, eu quero, enfim, viver pela minha cabeça, mas ao mesmo tempo nós queremos a todo custo fugir das consequências, ou pelo menos de parte das consequências dessa liberdade. É como se nós quiséssemos ser, em termos sartrianos, para si e em si ao mesmo tempo. Digamos, quando convém. E é essa, essa tensão, esse jogo, que em termos técnicos está ligado ao fato de que o ser humano, o existente humano, nunca coincide consigo mesmo, portanto ele é sempre uma abertura, que ao mesmo tempo nos move e nos impede de sermos ao modo das coisas. Então, por exemplo, um dos exemplos que o Sartre apresenta ali nas condutas de má fé, e é interessante isso, a gente está falando de atitudes, de condutas, não é algo de ordem epistemológica apenas. Porque eu sou consciente da atitude de má fé. Eu ajo de má fé, digamos, propositalmente. Busco apresentar alguma coisa, sobretudo para outrem, para, literalmente, no final das contas, me enganar, me convencer de que aquilo que sou não sou, que aquilo que fiz eu não fiz, que a responsabilidade, no limite, não é minha, ou pelo menos não é só minha. Então, o Sartre apresenta alguns exemplos, no capítulo 2, as condutas de má fé, como, por exemplo, no flerte, que a moça posterga ao máximo o seu momento de decisão, quer dizer, tenta jogar com o tempo para ver se a decisão que ela está convidada a tomar pelo gesto de seu pretendente, ela pode ser de alguma forma tomada sem que ela intervenha, por um acaso do destino, por alguma situação, ou como o garçom, que brinca, diz o Sartre, encena
uma série de movimentos e gestos e expressões como se estivesse atuando de fato. Então todos os gestos dele ali estariam, digamos, justificados. Ele é assim porque ele é garçom, eu ajo assim porque eu sou professor, eu ajo assim porque eu sou médico, etc, etc. Então esse tipo de conduta de Sartre, ele não só é possível por conta da nossa própria estrutura, nós desejamos, dirá Sartre um pouco mais à frente, ser em si para si, o que significa ser Deus para ele. Deus é o ser plenamente livre e plenamente determinado. É o ser que tudo pode e em que tudo está justificado. A gente queria de Sartre ser isso. Não conseguimos, fracassamos constantemente nesse intento. Mas é este desejo que nos move ontologicamente. E ele dirá, essas atitudes, elas não são corriqueiras, ou melhor dizendo, elas não são pontuais. Podem ser. Elas podem ser pontuais. Mas o que o Sartre chama a atenção é que a maior parte de nós, talvez todos nós, ele incluso, vivemos a maior parte do tempo na má fé. A maior parte do tempo nós estamos, de alguma forma, tentando fugir da nossa liberdade, da nossa responsabilidade, deixando de assumir, ou deixando de... tentando camuflar a angústia, o peso, da nossa própria condição, da condição humana. Então, é uma tensão que aparece no âmago do nosso ser, é insolúvel, ela não tem solução para Sartre. Viver é permanentemente buscar uma realização impossível, que é do ser para si em si, fazer essa síntese entre os dois modos de ser do real, e o que na prática se traduz por condutas nas quais nós tentamos ser ao modo do em si, sem, obviamente, conseguir. Nós tentamos nos enganar, nós mentimos para nós mesmos, encontramos justificativas, desculpas, enfim, culpamos as pessoas, mas, dirá o Sartre, no final das contas, é cada um responsável por si mesmo, pela sua própria existência. Então esse assim, é um cenário muito geral do que o Sartre trata ali no capítulo da má-fé. Na sequência, isso vai abrir para dois outros questionamentos com os quais a gente encerraria a parte do Sartre. O primeiro, eu já adiantei um pouco aqui, essa ideia do desejo de ser Deus, do desejo de ser em si para si. E a segunda, que está subentendida na própria má-fé, que é a ideia ou a presença do outro. Porque para que a má-fé ela tenha algum sentido, digamos, ou pelo menos diante da facticidade, do fato de que há outros, essa presença ela vai ser importantíssima. Ela vai ser importantíssima primeiro, porque nós ao tentarmos nos enganar, nós geralmente o fazemos por conta de atitudes que de alguma forma envolvem ou implicam no outro, e usamos esse outro muitas vezes como subterfúgio, como essa desculpa, de um lado, e de outro, porque o outro ele nos devolve de alguma forma aquilo que nós somos de fato, para além dessa encenação ou para além dessa conduta de má-fé. Por estar fora de nós e por ser uma liberdade também, ele é capaz de alguma forma de nos revelar essa nossa farsa, digamos.
um exemplo assim, bem singelo, você, para pegar o mesmo exemplo lá da prova, né? Não estudei porque aconteceu isso, aquilo, acabei ficando impossibilitado, não é que eu não queria, porque eu não gostava, ou porque a matéria era chata, não, foi por tais motivos, fui mal, aí, enfim, busco essas respostas, essas justificativas, e vem alguém e diz, não, mas você poderia ter estudado antes, por exemplo. Eu vou fazendo um exemplo bem simples, assim, bem tosco. O outro tem esse papel, né, de desarmar as armadilhas da má-fé. Naturalmente que isso acaba resultando em conflito, porque eu quero acreditar na mentira que eu conto para mim mesmo. E se vem alguém e diz, não, você está mentindo, isso vai criar um problema, né, que é o problema que a gente vai ver em outro momento sobre a presença do outro. Tá? Então, por hora é isso, o vídeo já até ficou muito longo. Insisto, qualquer coisa vocês podem mandar perguntas por e-mail, podem gravar áudio, sei lá, o que for mais fácil para vocês. Sintam-se à vontade para ler, para perguntar, para conversar. E como eu falei também, os outros textos eu vou passar no e-mail para quem quiser ir dar uma adiantada, tiver interesse em algum autor particular, a gente pode ir conversando. Ok? Então é isso, pessoal, se cuidem, sobrevivamos todos, porque em breve retornaremos ao normal. Talvez ao novo normal, mas ao normal. Até mais.